E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma análise daquela que na minha opinião é a melhor seguradora listada na Bolsa de Valores, na B3. E também foi o último ativo que adicionei à minha carteira de ações. Então vamos lá! Então antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, para receber mais vídeos com análises de boas empresas como Porto Seguro. E se você é novo aqui no canal, vale lembrar que a gente também tem vídeos falando sobre empreendedorismo e educação financeira de maneira geral. Bom, vamos lá, sem mais enrolação, vou falar um pouco de Porto Seguro. A Porto Seguro é referência quando o assunto é seguro no cenário nacional. De maneira bem geral, a companhia oferece uma carteira completa de opções. Dentre elas podemos citar seguro para veículos, seguro para imóveis, para pessoa física, pessoa jurídica e previdência. Também vale a pena lembrar que ela também trabalha com consórcios e cartões de crédito, apesar de essa representar uma parcela bem pequena da sua receita. Mas bem, antes é preciso entender como que uma seguradora ganha dinheiro, como que ela movimenta ali o seu caixa, como ela gera lucro para os seus acionistas. Então vamos entender como é que funciona essa operação. Bom, imagine que você tem lá seu carro, seu automóvel, e você tem medo que aconteça um acidente ou algo do tipo, porque é um risco que todas as pessoas correm quando estão dirigindo, quando estão no trânsito. Então você pode pagar alguém para correr esse risco para você. No caso, você vai pagar a seguradora. E a seguradora ali vai receber esse valor e caso aconteça esse acidente ou caso aconteça algo com seu imóvel, a seguradora vai lá e indeniza você. Você recebe um valor para cobrir ali 50% ou toda a sua despesa, depende do contrato. Então, para a seguradora, como é que funciona? Ela tem ali toda uma carteira de clientes que vai pagar para ela assumir o risco. Esse pagamento é chamado de float. Então a seguradora recebe esse float e deixa rendendo em caixa ali nas suas operações financeiras e uma parte desse float é usado para quitar os sinistros que foram acionados pelos segurados, para aquelas pessoas que, digamos, tiveram algum acidente no seu carro. Então, tentando formular isso de uma maneira bem simples, o lucro de uma empresa, de uma seguradora, vai ser igual aos prêmios recebidos mais o resultado financeiro menos o pagamento dos sinistros. É bem simples de entender, lembrando que uma seguradora pode atuar em diversas áreas de seguro, de carro, de vida, de imóvel, tem uma infinidade muito grande de opções. E aqui é interessante que, para medir um pouco dos resultados apresentados pelas seguradoras, tem um indicador chamado índice combinado. Ele é calculado da seguinte maneira: o índice combinado é a soma dos sinistros com os gastos operacionais dividido pelos prêmios arrecadados. Então, se esse índice combinado for maior que 1, é porque a empresa registrou um prejuízo operacional. Se esse índice for menor que 1, quer dizer que registrou um lucro operacional. Ou seja, quanto menor for esse valor, maior é o lucro operacional da empresa. E também temos outro índice muito interessante, que é o índice combinado ampliado. Ele é a soma dos sinistros com os gastos operacionais, dividido por prêmios arrecadados mais a receita financeira. E aí ele tem relação com o lucro líquido, já que além das operações ali da empresa, também vai ser considerado os resultados financeiros. Se esse índice combinado ampliado for maior que 1, indica que a empresa teve um prejuízo líquido. Se for menor que 1, indica um lucro líquido. Da mesma maneira, quanto menor for esse índice, maior é o lucro da empresa. Mas bem, falando agora mais especificamente sobre Porto Seguro, vamos conhecer um pouco mais dessa empresa, utilizando as informações que estão disponíveis no site de relação com o investidor da Porto Seguro. Vamos lá, aqui fala um pouco da história da empresa. Nos últimos 70 anos, a Porto Seguro foi reconhecida pelo empreendedorismo e serviços de alta qualidade. Então dá para ver que ela foi fundada ali em 1945, teve o seu IPO em 2004, a abertura de capital na bolsa, se associou ao Itaú em 2009 e durante esse período da sua fundação até os dias de hoje, ela passou da posição 44 de maior seguradora do Brasil para a terceira maior do país. Isso levando em conta o volume de prêmios emitidos. Aqui mais alguns números gerais sobre a empresa.
Eles possuem 13 mil funcionários, 36 mil corretores independentes, 13 mil prestadores de serviços exclusivos, 43 milhões de atendimentos por ano, 1,5 milhão de serviços à residência por ano, 2,8 milhões de socorros atendidos por guinchos por ano, 3,6 mil agências bancárias do Itaú. Ela é a líder em seguro não vida e a terceira maior seguradora do Brasil. Líder no mercado de seguros de automóveis, residência e fiança locatícia. Tem receitas totais ali 18 bilhões de reais e 20 bilhões de valor de mercado, que classifica ela ali como mid-cap. Também tem 9 milhões de clientes e 18 milhões de itens cobertos. Então, por esses dados, dá para ter um pouco de noção do tamanho que é a Porto Seguro. Falando um pouco agora da estrutura societária de negócios, que é um ponto muito importante quando se vai analisar a governança, que a gente pode ver que 71% do controle da Porto Seguro está relacionada ao Psilpar, que é composta em 57% dos controladores do Porto Seguro, que é chefiada ali pelo glorioso Jaime, ou talvez Jaime, Garfinkel ou Garfinkel, e 43% está ligado ao Itaú Unibanco, ao Itaú. Outro ponto muito interessante aqui da Porto Seguro é que ela tem ações em circulação não só no Brasil, mas também na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. O que é muito interessante porque mostra que ela explora diversos mercados para poder captar recursos para suas operações. Falando um pouco dos produtos que a Porto Seguro oferece. Como é mostrado aqui, e o próprio nome já diz, ela trabalha principalmente no setor de seguros, é líder no setor de automóveis, ela possui 27,3% do market share, que resulta em 9,8 bilhões de prêmios auferidos, 57% das receitas totais, e ela possui 5,4 milhões de veículos. Aí, completando a diversificação de receita da Porto Seguro, a gente tem 9% nos planos de saúde e odonto, 9% patrimonial, 5% dos seguros de vida e uma parte ali dos negócios financeiros, que são 8% em cartão de crédito e 2% nos consórcios. Então dá para ver que ela tem uma variedade bacana de produtos ofertados, apesar de claramente ela ter uma concentração maior no setor de automóveis. Outro ponto interessante dos seus produtos é que eles têm marcas ali diversificadas que atendem a praticamente qualquer tipo de cliente. Você tem ali um seguro para carro, casas e pessoas, seguros voltados para jovens, para idosos, para mulheres. Enfim, eles atendem praticamente todo tipo de cliente, da necessidade do cliente. Isso é muito importante quando você vai analisar uma empresa. Afinal de contas, as boas empresas, as empresas resilientes no longo prazo, são aquelas que resolvem o problema das pessoas da maneira mais simples e mais barata possível. Aqui outro ponto que eu sempre gosto muito de olhar é o quanto a empresa investe em inovação. Afinal de contas, empresas que não estão se reinovando, se atualizando mesmo dia a dia, vai ficar para trás muito rápido. A tecnologia está aí para oferecer serviços cada vez mais eficientes. Empresas que não se adaptarem vão sumir rapidamente. E aqui, tomando em conta a sua história, dá para ver que praticamente a cada 2 anos ou 3 anos ali, ela está lançando algum serviço novo, alguma forma de tornar mais eficientes seus serviços. Então, ponto positivo para Porto Seguro. Isso aqui é muito importante quando você vai analisar uma seguradora. Inclusive, teve um problema muito grande nesse ponto relacionado à IRB. Se você quiser, a gente faz um vídeo falando exatamente a história de IRB, o que aconteceu com ela e como ela está agora tentando dar a volta por cima. Deixa aí nos comentários. E isso basicamente tem muito a ver com a seleção de riscos na hora de aceitar os seus contratos, a seleção dos contratos ali. E aqui dá para ver que a Porto Seguro tem indicadores muito melhores que a média de mercado. Por exemplo, a sinistralidade dos automóveis da Porto Seguro em 2019 foi de 56,1%. Enquanto a média de mercado é 62,3%. Na patrimonial e na saúde também obtiveram resultados muito satisfatórios. Outro aspecto que eu acho muito interessante da Porto Seguro, a utilização da sinergia em suas diversas modalidades de seguros. Como assim? Bom, como eles oferecem diversas modalidades de serviços em seguros diferentes,
ele pode fazer isso aqui, algumas vendas cruzadas com produtos que se complementam, por exemplo, um seguro que junte automóvel, cartão de crédito, carro e casa. Então, dessa maneira, ele consegue lançar um produto mais competitivo a um custo menor e, consequentemente, isso vai afetar ali no preço que chega para o consumidor. Sem falar que com o poder da marca Porto Seguro, que aliás é bem atrelada ao Itaú, eles conseguem lançar produtos inovadores e, através dessa força de marca, acessar novos nichos de mercado, como é mostrado aqui. Destacando o crescimento recente da Porto Seguro, tem aqui um resultado muito interessante. Em 2019, a Porto Seguro atingiu o maior lucro líquido recorrente da sua história, que veio decorrente de um resultado operacional sólido e dos aumentos com ganhos com as aplicações financeiras. Então dá para ver que a Porto Seguro é uma empresa que está ali no seu auge. Ela está crescendo cada vez mais. O que é mostrado também nesse gráfico da taxa de crescimento anual composta, na qual nos últimos 5 anos ali subiu, por exemplo, no setor de seguro e previdência de 12,8 para 15,8. Então dá para ver que a Porto Seguro sim está investindo em crescimento. Como já mostrei um pouco atrás, boa parte da receita da Porto Seguro vem do setor de automóveis, o que é um problema, talvez, essa falta de diversificação. E a Porto Seguro está ciente disso. Tanto que ano após ano ela vem diminuindo essa dependência do setor de automóveis. Dá para ver ali que de 2014 para 2019 as receitas passaram de 60% do setor de automóveis para 54% agora no ano de 2019. Então dá para ver que é uma empresa que está ciente das suas fraquezas e vem tentando consertar isso e melhorar isso. Ponto positivo para a Porto Seguro. Mais uma vez falando da inovação, que é outro ponto muito importante. Olha a quantidade de produtos e serviços lançados em 2019 pela Porto Seguro. 7 produtos novos lançados em 2019. Aqui eu dou destaque para esse Repara, aliás, um ótimo nome, que é um serviço por assinatura para a sua residência, e o seguro de bike, que é uma solução que oferece proteção completa para todos os tipos de bicicletas. Outro ponto interessante é que a Porto Seguro está antenada. Com o problema da mobilidade urbana, o número de ciclistas vem crescendo ano após ano no Brasil. Porto Seguro está de olho nisso e já está ofertando um produto para esse tipo de consumidor. Muito interessante. Agora dá uma olhada no resultado do segundo trimestre de 2020 em comparação com o segundo trimestre de 2019. Lembrando que a gente passou por um período muito difícil ali de pandemia e mesmo assim a Porto Seguro conseguiu se superar e trazer resultados incríveis. A última vez que eu vi um resultado tão bom assim para uma seguradora foi em IRB, que dá para ver que mesmo com a receita total caindo 3,2 bilhões, eles conseguiram diminuir o seu índice combinado em 9,6 pontos percentuais, o que é muito bom. Lembrando que quanto menor o índice combinado, melhor. Seu resultado operacional subiu 83%, resultado financeiro caiu 101%, a sinistralidade caiu 10%, e ali o seu lucro líquido, que é o que mais interessa no final das contas para o acionista, subiu 72,4% em relação ao mesmo período de 2019. Resultado, ó, show de bola! Então, beleza, entendemos como o setor de seguros funciona, mostramos alguns resultados da empresa, como ela trabalha, em qual área ela tem maior dominância. Então agora vamos para os indicadores fundamentalistas, que eu gosto sempre de olhar no Fundamentei. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro ponto que eu sempre olho, lucro líquido. Eu gosto de olhar a estabilidade, e aqui é incrível, o lucro líquido vem praticamente crescente ali desde 1997, teve um resultado um pouco fora do normal aqui em 2013, mas é um pouco fora do normal para cima, então não tem problema nenhum. E ali nos últimos 5 anos, o lucro líquido da empresa aumentou mais de 50%, então sensacional. Também gosto de olhar um pouco o resultado operacional, aqui o EBITDA. E mais uma vez, nos últimos 5 anos, dá para ver um crescimento absurdo nesse quesito. Aliás, esse resultado operacional da empresa é um ponto muito interessante para seguradoras. Eu vou falar daqui a pouco por quê. E sua receita líquida também vem crescente ao longo dos últimos 5 anos. Dá para ver um pouco da sua margem líquida ali, que também cresceu um pouco. Saiu de 6% ali nos últimos anos, chegou a bater
9% agora, que é uma margem ok ali para seguradoras. Se você vê alguma seguradora com margem de 30%, 35%, desconfie. Pode ter algo errado aí. Entendedores entenderão. Tem ali um ROI, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido de 19%, que é interessante também. Um resultado financeiro show de bola e um payout ali um pouco oscilante. Ele vinha ali na margem dos 40%. 2018 chegou a subir para quase 100%. 2019 voltou ali para o patamar de 50%. E tem esse último payout registrado aqui de 23%, principalmente devido à situação enfrentada pelo país e pelo mundo todo, na verdade, nesse ano de 2020. Aqui tem esse gráfico do Fundamentei que eu acho sempre muito interessante de olhar. Eu acho lindo esse gráfico, que é o gráfico de lucro por cotação. Ele nos mostra principalmente que a cotação de uma empresa, a cotação das ações ali, tendem a acompanhar o lucro dela. E também mostra que o lucro da Porto Seguro vem crescente há muito tempo. Teve esse resultado um pouco fora da curva ali, em 2012 para 2013, mas como eu falei, fora da curva para cima não tem problema nenhum. Por fim, o tempo de mercado aqui da Porto Seguro, como já falamos, ela foi fundada em 1997. Falando de governança, ela é de novo mercado, tem 100% de tag along, o que para mim é excelente. Então, olhando de maneira geral, a Porto Seguro possui números excelentes, como diria Nathan, números bem redondos, e para mim é uma empresa sensacional. Porém, às vezes analisar a empresa não é o suficiente, você precisa dar uma olhada para o setor, para onde esse setor está indo. Lembrando que aqui a gente faz investimentos pensando no longo prazo, pensando em 20, 30, 40 anos. Então você precisa tentar projetar o que está acontecendo com o setor. Nesse caso, falando de perspectivas de crescimento para o setor, eu considero que são muito positivas, principalmente se você olhar para alguns países do exterior, como Estados Unidos. O número de seguros por CPF é muito maior do que em comparação aqui no Brasil. O brasileiro ainda não tem tanto a cultura de adquirir seguros, o que vem mudando também nos últimos anos. Em 2019, a gente teve um crescimento do setor de seguros de mais de 12%. Então, é um setor que eu vejo com um bom potencial, vejo o futuro do setor muito promissor. Falando agora um pouco da competitividade do setor, tem um ponto que é um pouco negativo nesse setor de seguros. Algumas pessoas, inclusive, não gostam desse setor, acredito que por esse motivo. Bom, basicamente, o seguro é um produto com pouco valor agregado. Você não tem muita ali diferenciação entre os produtos. Então, semelhante ao que acontece no varejo, a briga por eficiência para poder abaixar o preço é muito grande. Inclusive, seguros é considerado ali como se fosse uma commodity. Porque a verdade é que ninguém gosta de pagar seguro. Então, na maioria das vezes, você vai procurar uma seguradora minimamente confiável e que vai lhe oferecer ali um produto com um custo mais baixo. Inclusive, principalmente fora do país, em algumas seguradoras dos Estados Unidos, onde se tem uma competição muito maior, tem muitos players ali no mercado, é comum que muitas seguradoras zerem o seu resultado operacional para ganhar mercado, para ser mais competitiva, e deixa ali os seus lucros líquidos a cargo apenas do resultado financeiro. Eu particularmente não gosto muito dessa estratégia. Se eu for investir em uma empresa, eu gosto de investir ali pelo operacional da empresa, pelo que a empresa faz, pelo serviço. E hoje o serviço da Porto Seguro eu considero excelente, ela tem lucro operacional. Então mesmo que passe a existir uma competitividade muito grande ali no setor, ela tem uma gordurinha ali que ela pode queimar para justamente aumentar essa competitividade de mercado. Aliás, aqui no Brasil acontece algo muito interessante que até é citado pela Porto Seguro no seu site de relação com investidores, que é a falta de canibalismo no setor. Ou seja, não existe uma competitividade a ponto de uma empresa comer outra do mesmo setor. Até porque, se você pegar as três principais seguradoras do Brasil, que são BB Seguridade, Porto Seguro e IRB, apesar de serem classificadas ali como seguradoras, elas atuam em áreas muito diferentes. Suas receitas são muito diferentes entre si, são empresas completamente diferentes.
Então ali no frigir dos ovos, no descascar da laranja, eu acho uma empresa sensacional. Adicionei ela agora à minha carteira de ações e defini que ela vai ter um percentual do patrimônio total de 4%. Para finalizar o vídeo, eu vou mostrar como ficou a minha carteira depois desse novo investimento. Lembrando que aqui é Skin in the Game, a gente mostra todos os meses como investimos, para não ficar ali no ramo do fala, mas não faz. Aqui mostrou pau, mata a cobra. Bom, nesse mês atingimos R$ 9.380 na Bolsa de Valores. Estamos chegando perto dos 10k. Vou abrir a hashtag rumo aos 10k. Se tudo der certo aí, daqui 2 meses vai ter o churras, tá todo mundo convidado. Eu levo sal. Bom, hoje minha carteira tá 71,3% em ações e 28% em fundos imobiliários. Dos 73% em ações, eu tenho 21% em VEG, 15% Magalu, 7% Equatorial, 7% Energias do Brasil, 7% Porto Seguro, que eu adicionei agora, 7% Engie, 7% Bradesco, 6% Itaú, 6% Ipera, 6% Fleury, 6% B3 e 1% da gloriosa IRB. Aliás, vou deixar um monte de card que vai aparecer em seguida, porque eu já tenho um vídeo falando de Magazine Luiza, esse de Porto Seguro, um vídeo falando de Ipera e um vídeo falando de B3. Se quiser, dá uma olhada em algum lugar aqui e clica lá. Da parte de fundos imobiliários, eu tenho 26% em HGLG, 25% KNRI, 16% HGRE, 15% VRTA, 15% HGBS. Eu estou pensando seriamente em adicionar um novo fundo imobiliário nessa carteira. Muito provavelmente XPML ou XPLG. Então, se quiser me ajudar, deixa aí nos comentários hashtag investe em XPML ou hashtag investe em XPLG ou hashtag investe em mim. Aliás, eu quero conhecer um pouco mais dos seus objetivos. A Bolsa de Valores ela serve para qualquer pessoa em qualquer estágio financeiro da sua vida. Você pode começar a investir com R$10, com 100, com 1.000, com 1 milhão, independente do seu patrimônio. Você pode usar a Bolsa de Valores como um mecanismo para acelerar os seus ganhos, para primeiro preservar capital e depois multiplicar patrimônio. Então, deixa aí também nos comentários. Você está no rumo aos 1.000, rumo aos 10 mil, rumo aos 100 mil, rumo aos 1 milhão? Deixa aí nos comentários. Eu tô quase chegando, quase finalizando o rumo aos 10 mil. E para finalizar, é claro, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram que a gente está postando conteúdo diário lá, muito conteúdo de qualidade. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que ainda não investem na bolsa e com os que ainda não investem em Porto Seguro. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de compra, mas ele pode usar alguns dos argumentos e das fontes citadas nesse vídeo para começar a amadurecer ali a ideia se vale a pena investir, se cabe no seu objetivo ou não. Então, te vejo no próximo vídeo. Valeu!